Olá pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao Customer Lovers, o podcast mais amado do Brasil, onde exploramos os caminhos da centralidade no cliente e tudo o que envolve esse universo tão rico e importante para a sobrevivência das empresas no mercado. Eu sou Leonardo Pallotta, CEO e fundador da Paradox Academy, a primeira escola especializada em CX do Brasil. E hoje temos um episódio em um formato completamente diferente. Uma das ofertas que a Paradox Academy tem é um curso de formação de profissional de CX chamado Experience Makers. E em cada turma temos convidados especiais que compartilham suas expertises no tema de CX com os alunos. Esse episódio é justamente a gravação desse bate-papo, um conteúdo rico e que se encaixa muito bem nos moldes desse nosso podcast. Aproveitem o conteúdo. A gente convidou Rafael Matos, do iFood. Eu não vou apresentar o histórico dele, porque ele que vai contar um pouco da história dele, mas o que eu posso dizer é, não só trabalhou no iFood, mas passou por outras grandes empresas também, como o Mercado Livre, e ele vai contar um pouco dessa história para a gente explorar. Rafa, seja muito bem-vindo a esse bate-papo, a esse masterclass aqui no curso Experience Makers. Deixo a bola com você para você se apresentar, contar um pouco da tua história, contar um pouco aí da tua vivência profissional com todos aqui. Boa. Bom, primeiro, Léo, obrigado pelo convite aí. Legal, honrado vir aqui participar e dividir um pouquinho do meu conhecimento, da minha experiência com vocês. Também aprender com vocês. Acho que uma coisa legal da nossa área aqui é que a gente está sempre aprendendo e todo mundo, a experiência de um é diferente e enriquecedora para o outro. Eu tive a oportunidade de encontrar com o Léo num evento lá no iFood e a gente estava numa roda com vários ex-Mercado Livre, cada um hoje está numa empresa e a gente contando histórias do que cada um viveu lá e hoje vive na sua empresa. E é muito diferente e é legal trocar um pouco essas figurinhas, então fiquem à vontade para também perguntar e a gente trocar uma ideia. Então, primeiro, obrigado, boa noite para todo mundo aí. Eu sou engenheiro de produção mecânico de formação, tem tudo a ver com a área de experiência do cliente, com a área de atendimento, né? Eu brinco isso, mas quando eu me formei, eu fui trabalhar na indústria, eu trabalhei quase 4 anos numa indústria de material plástico em Jundiaí, onde eu moro hoje, inclusive, desde então. Eu sou mineiro, vim morar em Jundiaí porque eu vim num processo de trainee na Astra, uma indústria de material plástico que tem aqui em Jundiaí, faz assento sanitário, muita gente deve conhecer pelo assento sanitário, caixa de descarga. E vim trabalhar aqui na época com logística, aí sim, tinha a ver ali com a minha formação e tal. Quando, um belo dia, aí, depois de quase 4 anos, apareceu o Mercado Livre, me convidando para participar de um processo seletivo para ser líder de time, lá team leader de CX. Eu não sabia o que era, eu não sabia o que fazia, eu não sabia... E isso foi em 2017, naquela época, até o Mercado Livre não tinha também a credibilidade nem o tamanho que tem hoje. Assim. Eu contava isso lá, quando eu cheguei. Eu falei, cara, eu achava que vocês vendiam celular e entregavam tijolo. E aí eu fui entender o que era aquela empresa daquele tamanho, o que fazia CX. Especificamente ali era operação de atendimento. E eu com a minha cabeça de engenharia, de Lean, de melhoria contínua, eu tinha na minha cabeça que eu produzia atendimento. Como eu sou um engenheiro de produção, eu produzia atendimento. Eu tinha meta de produtividade com o meu time, eu tinha meta de qualidade, onde eu media meu NPS, meu CSAT. Eu tinha meta de... Quando eu falo de Lean, eu olhava para os 7 desperdícios do Lean, para quem conhece da indústria aí, e olhava para aquilo para atendimento. Assim, putz, o meu recontato é o meu retrabalho. O meu superprocessamento é eu ficar aqui gastando energia e escrevendo coisas que não agregam valor para o cliente, que não vai resolver o problema do cliente. Enfim, eu não posso gerar estoque, né? Eu não posso gerar backlog. Então, eu conseguia fazer essa relação da produção, dos desperdícios da produção ali com o atendimento. Isso me ajudou muito, assim, a fazer essa transição de carreira naquele momento. Aí foi ali no Mercado Livre como um team leader por 10 meses. Aí eu passei para supervisor, foi quando eu comecei a
Aí a liderar um time, a ter minhas primeiras experiências assim com gestão e aprofundar mais na área de CX. E ali eu meio que foi uma transição até de CS, porque ali era o serviço do atendimento mesmo, para CX, propriamente dito, porque era levar a experiência para o restante da empresa, onde eu comecei a me envolver mais com estratégia do negócio, a ser essa ponte entre levar a dor do cliente para as áreas de negócio. Então, foi uma experiência muito bacana, aprendi muito. Ali, acho que tomei gosto por gestão de pessoas, tomei gosto por CX, enfim, ali de vez eu parei com a engenharia, assim, eu não pensei mais em voltar para a indústria. Comecei a trabalhar numa empresa de tecnologia, achava aquilo fantástico. Quando na pandemia ali eu tive a oportunidade, convidado por um amigo que fundou uma startup, que na época eles estavam lá investidos pela Ambev, que era Menu, eu tive a oportunidade de ir lá e construir uma área de CX junto com eles lá. Eu fui no começo de 2020, março de 2020, só que quando eu fui, estourou a pandemia, e aí eu fiquei alguns meses ali naquela... Para quem trabalhou home office na pandemia aí, na startup era um pouco mais complexo, assim, porque é um negócio que meio que todo mundo faz tudo, né? Aí surgiu o iFood em julho de 2020, e aí esse ano eu faço 5 anos de iFood, entrei aqui como coordenador de operações, cuidando de clientes, fiquei 1 ano, passei a gerente, fui cuidar de drivers, que é como a gente chama aqui os entregadores. Então, conheci um pouco da experiência do cliente, depois de entregador, tendo muita interface com a logística, e aí é um papel importante da nossa área, que é retroalimentar o negócio, porque lança produto, o entregador vai dizer se está funcionando, se não está, se é bom ou se não é, no atendimento. A gente precisa pegar aquilo, transformar, gerar dados, desses dados, gerar informações, insights e trazer para dentro de volta. Então, isso foi... Eu me diverti com isso por quase 4 anos, e aí o Léo comentou aqui da recente promoção, então esse mês agora eu assumi uma cadeira aqui de head, aí agora eu estou cuidando da operação toda, de clientes, de restaurante e de entregadores, mais a nossa plataforma de atendimento, que recentemente a gente fez a migração aqui do Zendesk para o Salesforce. Então, as 3 verticais aqui, mais a plataforma. Então, é isso que eu faço hoje. Então, foram aí, chegando quase a 9 anos na área de CX aqui. Entrei de gaiato no primeiro momento, tomei gosto. Hoje eu amo o que eu faço, eu vejo, eu sei que eu dou retorno, eu tenho satisfação em dizer isso, assim, cara, eu tenho a segurança de que eu entrego mais para o iFood do que a troca é válida. É isso. Então, esse sou um pouco, sou eu aí. Deixa eu já começar a trazer um pouco dessa tua experiência do Mercado Livre. Conta um pouco para a gente quais foram os principais desafios que você enfrentou na implementação de melhorias em processos de atendimento ao cliente quando você teve lá no Mercado Livre nessa sua experiência. Assim, no Mercado Livre, desafio que eu implementei, quando eu cheguei, e aí era uma época assim, 2020, o Mercado Livre estava contratando engenheiros para a área de CX. Mas o Mercado Livre meio que liderou uma transformação de mercado, assim, porque trabalhava muita gente de marketing, e trabalha até hoje, né? A nossa área tem muitas pessoas, assim, mais da área de humanas e tal, e não era muito comum engenheiros, matemáticos e tudo mais. Então, chegou uma leva que a ideia era justamente trazer uma visão de melhoria contínua, de problem solving. Então, acho que o desafio no primeiro momento foi essa adaptação entre nós que estávamos chegando com esse mindset de problem solving, de uma visão mais analítica, juntar isso com quem já estava lá e conhecia do negócio, que entendia que era mais esse lado people, e o desafio era fazer isso funcionar. Para muita gente, não funcionou. Assim. Vou contando a real. Assim. Teve muita gente que, na época, quando estava tendo essa transformação assim, teve gente que saiu do MELI na época, assim, falou, porque agora, chegou os engenheiros. E
acho que esse foi uma visão errada, então acho que eu enfrentei esse desafio, assim, foi um preconceito real, assim, e confesso que dos desafios que eu tive ali, e muita cabeçada que eu dei, foi muito mais na gestão do que implantar melhoria, sabe, Léo? Aprendendo a liderar pessoas, foi minha primeira experiência de liderança ali, mas aí é que tá, tinham pessoas lá experientes, que eram meus pares, que puderam me ajudar com isso, então eu pude aprender com eles, ao mesmo tempo que eu pude trazer essa minha visão, esse conhecimento de melhoria contínua, de problem solving, para eles. Então, para quem soube aproveitar, e tiveram vários também que souberam, eu acho que a gente criou um time de trabalho muito bacana, assim. E aí, foi no Mercado Livre que eu comecei a aplicar melhoria contínua no atendimento. Então, eu lembro, a gente tinha um projeto de problem solving lá na época, e era um treinamento muito legal de problem solving, assim, e era eu não esqueço a frase, o cara que dava o treinamento, assim, ele começava falando em show me the money. Ele falava, mostra o dinheiro, né? Então, ele começava dizendo, você precisa executar um projeto de problem solving que vai reduzir algum valor significativo para o Mercado Livre na área de CX. Então, isso era muito legal, porque a gente conseguia fazer um projeto que mostrava valor para o negócio. Porque tem muita empresa que tem dificuldade de falar que, que acha que CX é frescura, não traz retorno. Foi muito legal, foi uma escola, assim. Então, acho que eu não tenho para te falar o desafio de implantar melhoria. O Mercado Livre estava muito aberto a isso, assim. O desafio foi mais essa adaptação de cultura, porque como eu vi também de uma indústria familiar, então essa adaptação de cultura foi meu maior desafio no Mercado Livre, assim, não necessariamente um de implantar melhorias, porque eles estavam muito abertos a isso. Muito bom, Rafa. E assim, não é fácil, né? Você fazer uma quebra de cultura muito grande. Não é fácil, né? Você vem numa empresa que tem uma cultura acontecendo e aí você entra e muda tudo, como você disse, entrou um monte de engenheiros para fazer acontecer. E revolucionou, né? Revolucionou. Exatamente. Agora, olhando agora um pouco da atuação já no iFood, dos nossos papos, eu lembro que você chegou a mencionar a importância de análise de dados na abordagem da melhoria contínua. Faz parte de todo esse movimento de operação. Como você utiliza dados para conseguir identificar essas oportunidades de melhoria na experiência do cliente dentro de um ecossistema como é o do iFood, super complexo? Cara, eu acho que é fundamental. Assim, a gente não conseguiria fazer o que a gente faz se a gente não utilizasse tão bem os dados que a gente tem à disposição. Assim. O iFood é uma empresa de tecnologia, a gente tem muito dados, né? Muitos dados. Dado para tudo. Assim. Então, nós fazemos CX, óbvio que tem o lado humano, a sensibilidade, a análise qualitativa, mas a maior parte é análise de dados. Então, nós somos data-driven. Então, quando eu falo de olhar para a experiência do meu cliente, do meu entregador, do parceiro, restaurante, mercado, farmácia, bebida, conveniência, pet, enfim, o iFood entrega tudo agora, né? A nova redefinição aí da marca, o iFood é tudo para mim e tal. Então, a gente olha para dados de tudo, assim. Então, todo dia a gente olha, e isso por praça, por cidade, por estado, qual foi o principal motivo de contato do cliente, do entregador, do restaurante? O que ele reclamou? A gente não é um atendimento engessado quando eu falo de humano, porque eles têm uma liberdade para personalizar, mas existem ali macros de processo para a gente registrar o uso, tudo mais, para saber as soluções que a gente está dando e tudo mais. Então, todo dia a gente olha para esses dados. Toda semana a gente faz um acompanhamento junto das nossas BPOs ali para olhar esses dados transformados já em informações, né? Então, o problema número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. O volume, eu tenho o contact rate, a representatividade de cada motivo. Eu tenho o CSAT de cada motivo. Se aumentou, se piorou. Eu tenho o tempo de atendimento em cada célula. Eu tenho o percentual de automação em cada uma dessas verticais. Se aumentou, se diminuiu, o quanto está sendo atendido do início ao fim. A gente chama aqui de automação efetiva pelos nossos bots, pelas nossas inteligências artificiais. Se isso aumenta, se isso diminui,
se está tendo muito transbordo, se a gente está derivando muito caso do bot para o humano, ou se a gente também está passando muito caso, transferindo muito caso de humano para humano, porque entra em célula diferente. São tantos dados e a gente se baseia 200% nele para colocar a nossa energia. Assim. Então, a gente fala do nosso JIT aqui, que é o jeito iFood de trabalhar, e um dos pilares do JIT é priorize 80/20. Então, a gente pega todos esses dados, gera ali um pacote de informação, e, cara, eu vou olhar ali para onde está, qual é o 20% do problema que concentra 80% da minha dor. Assim. Para falar, cara, eu sei que o problema do meu cliente é pedido atrasado. Então, eu vou focar no pedido atrasado. Eu sei que o problema do entregador é o cliente não localizado. Como é que eu melhoro isso para o entregador? E assim, eu tenho talvez uns 5 problemas do cliente aqui, de 10, 15, que representa 90%. Eu não vou olhar para os outros? Eu vou. Uma das coisas importantes, quando a gente olha para o dado também, e aí é importante sim fazer o 80/20, mas às vezes é necessário fazer o 80/20 dentro de algumas quebras. Por exemplo, a gente tem falado muito no iFood aqui, o iFood antes era food, né? Depois virou food groceries. Então, tinha comida, restaurante e mercado. Aí agora groceries não é mais só groceries, agora eu tenho food, mercado, pet, farma, bebida e conveniência, shopping, porque agora até brinquedo da ReHap a gente entrega. Então, eu precisei começar a quebrar isso agora. Por quê? Porque se eu jogar tudo isso dentro de um pacote só e fizer o 80/20, eu nunca vou olhar para o shopping. Eu só vou olhar para a dor do restaurante e um pouco do mercado. Então, ter essas quebras também é importante para eu ir tratando a dor, a prioridade dentro de cada um. Eu não posso deixar de olhar também para aquela especificidade ali da bebida e conveniência, da farmácia, do pet. Então, assim, respondendo a sua pergunta, Léo, dados aqui é a fonte, a gente bebe dela o tempo todo e usa para tomar decisão o tempo todo. Dados da vida, né, Rafa? Até o Rogério complementou a pergunta. Você já respondeu alguns KPIs, mas ele falou assim, quais os principais na sua visão KPIs que vocês acompanham para medir o sucesso da experiência do cliente? Você já citou alguns. Sim. Mas tem mais alguns que você gostaria de complementar? Tem alguns. A gente tem o NPS aqui no iFood, mas ele é um NPS transacional, né? Então, quem faz pedido no iFood aí sabe que quando você acaba de fazer um pedido ali, você recebe e tal, aí ele pede para você avaliar o restaurante, pede para você avaliar o entregador e pede para você avaliar o pedido. Então, aí tem lá o de 0 a 10, a chance de você recomendar e tal. Ele é transacional. A gente usa esse NPS? A gente usa. Mas muito mais quanto companhia para entender a experiência do pedido como um todo. Aí ali você correlaciona o quê? Tempo de entrega relaciona com o restaurante, relaciona com a praça, relaciona com o entregador. Então, você consegue fazer algumas correlações ali para entender aquele NPS. Entrando mais aqui no atendimento em si. Então, eu tenho alguns indicadores. Eu tenho... O CSAT, no fim, é o principal deles. Mas eu falo que o CSAT ele é consequência. Eu não tenho necessariamente de falar assim, eu preciso fazer isto para o CSAT. Não, eu preciso fazer outras coisas que vão impactar a melhoria do CSAT. Então, eu tenho, por exemplo, motivos que eu sei que o cliente ou o entregador ou o restaurante é extremamente sensível para eles o tempo de atendimento e que o processo de atendimento ele é simples. Então, se eu consigo automatizar esse atendimento para que seja rápido, eu melhoro a satisfação. Então, beleza, é melhorar a satisfação com a consequência de melhorar o tempo de atendimento. Então, eu aumento a automação. Eu tenho motivo aqui, não é necessariamente tempo. Um restaurante, por exemplo, que contesta um cancelamento que não teve um reembolso para ele. Se eu responder para ele muito rápido, ele não vai melhorar a satisfação dele, porque ele vai falar, mas você nem analisou. Então, no caso do restaurante, nesse motivo específico, eu preciso colocar ali um analista que vai saber avaliar ali o que aconteceu na situação e vai saber dar uma resposta completa para o restaurante, dizendo o porquê sim, porquê não. Então, nesse caso, eu olho
percentual de automação, automação efetiva, e aí o CSAT da minha automação, o percentual de transbordo, eu olho tudo isso quebrado por motivo de contato, CR, aí quando vem o transbordo para o meu atendimento humano, eu olho tempo médio de primeira resposta, tempo médio de atendimento, o SLA de atendimento, eu olho o percentual de aderência nos meus processos. A gente está implementando agora aí uma AI bacana que vai conseguir validar 100% dos nossos atendimentos, porque quem trabalha com qualidade aí sabe que a gente trabalha com amostra, e a amostra é muito pequena, é difícil fazer a amostra. E quando a gente está falando de iFood, a gente está falando de um volume de atendimento absurdo, é gigantesco, milhões. Então, por mais que falasse, a gente consegue pegar uma amostra de 50 mil, é pouco para a gente. Então, a análise de qualidade e, por fim, o CSAT, do próprio atendimento humano. Acho que eu respondi todos aí. O Rogério tinha perguntado, né? Eu acho que basicamente são esses todos, Rogério. É praticamente o que o mercado olha também, né? Excelente. Outra pergunta do Bruno aqui, achei interessante, que vai continuar nessa linha do dado, né? A partir dessa sacada de sentir o negócio através dos dados, quanto tempo levou até que vocês começaram a ter as respostas através desses dados? Nossa, quanto tempo levou? Assim, quando eu falo que a gente é uma empresa de tecnologia, e aí eu posso falar que desde quando eu entrei aqui, tenho dado, assim, tudo que a gente já cria para ter dado. O que eu quero dizer, assim? Então, a gente criou um processo novo. Eu vou dar a possibilidade do meu cliente abrir uma reclamação em um motivo de contato que até então não existia. Entrava para mim lá como outros. E aí eu entendi que existe um problema, agora eu preciso criar esse motivo. Quando eu crio lá na entrada para o cliente ali o motivo, quando ele clicar lá, o registro desse caso já vai chegar para mim, está guiado naquele motivo. Então, quando o cliente acionar, e aí eu já sei que ele acionou aquele motivo, eu já sei que o score do cliente, eu já sei de qual restaurante foi, aí cai para o atendimento, entra lá no bot. Aí eu tenho um registro que teve atendimento do bot, eu tenho registro de dado do que o bot respondeu. Quando tem o transbordo, eu tenho o registro do transbordo, aí cai para o humano usa macro, XPTO lá, eu tenho o registro da macro. Então, assim, a gente sempre construiu essas coisas aqui para ter os dados desde o início. Então, assim, eu posso falar assim, desde quando eu cheguei aqui, culturalmente, da área do iFood, assim, que a gente tem esses dados para tomar decisão. Então, a gente se baseia neles, é o que dá o nosso direcionamento aqui para dizer o que nós vamos priorizar, como é que a gente vai fazer o 80-20 aqui, são esses dados. Então, é a partir do momento zero, assim, a gente começa já olhando para esses dados, desde o início que a gente sobe qualquer processo novo, a gente já está olhando para esses dados. Vou dar um exemplo de coisa nova, assim. A gente está com bebida e conveniência, a gente tem uma frente aqui agora de escalar bebida e conveniência e tal. E, putz, vamos fazer um teste aqui com meia dúzia de parceiros que a gente vai testar aqui um tipo de entrega que hoje não tem. Por exemplo, que é com retorno de vasilhame. Putz, no momento zero, o time de negócio que vai testar acionou a gente para saber como é que a gente faria para ter o dado e medir o impacto desse cara, como é que a gente vai atender esse cara. Falei, puta, beleza. A gente sabe quais são os restaurantes? Sabe. A gente foi lá e colocou umas tags naqueles restaurantes. Para quando começar a entrar chamado de pedidos daqueles parceiros, a gente sabe. Então, assim, é muito natural, desde o momento zero, a gente começar a usar os dados e tomar decisão baseada em dados. Muito bom. E agora uma pergunta da Kátia que entra naquela leva de fique à vontade para responder ou não, tá? Que ela fala assim, poderia abrir qual a satisfação do seu atendimento hoje? Não precisa ser um número exato, mas assim, tipo, acima de 70, abaixo de 60, sabe? Uma noção macro. É acima de 70. Com entregadores, que depende, a gente hoje meio que separa, assim, sabe? Então, do mesmo jeito que a gente tem grupos de entregadores, grupos de clientes, do mesmo jeito que o Mercado Livre tem os grupos de loyalty lá, né? Enfim, a gente também tem aqui uma clusterização, que isso, obviamente, tem a ver, o cliente, tem cliente que faz pedido no iFood todo dia, assim.
Tem cliente que pede café da manhã, almoço e jantar no iFood. Assim. Então, a gente acaba separando esses grupos, e aí tem diferente, né? CSAT e tal, para esses grupos. Mas, de maneira geral, pô, é muito bom, assim. Restaurante é para cima de 80, entregador é para cima de 70, cliente é para cima de 80. É bom. Tanto que é muito difícil melhorar. Não, assim, puta, a gente faz um esforço para ganhar 2 pontos percentuais aqui que vocês não fazem ideia. Mas a gente faz, cara, porque quando a gente está falando assim de você ter uma ideia de contact rate nosso aqui, é porque se eu pego o funil todo eu quero dizer assim, o cliente que tem um problema e ele abre lá uma conversa com o restaurante e eles mesmos já se resolvem. Tem lá um handshake que a gente chama e eles já se resolvem. Ali fica a maior parte dos casos. Assim. Depois só que vira o contato. Então, se eu pegar só a parte que vira um contato e aí cai para atendimento de ou bot ou humano, enfim, a gente está falando de um contact rate aqui na casa de 3%. Então, pensa assim, cara, eu tenho um time, uma área, que hoje a gente tem 70% de retenção do atendimento estão nos bots, então eu estou falando que 30% do que vira ticket, tá? Eu estou pulando o autosserviço ali, estou pulando a resolução entre as partes ali. 70% fica na automação, 30% cai para o humano. Para esse 30% que cai no humano, eu tenho 3.000 atendentes em 2 BPOs. Você tem uma ideia do tamanho, o volume que a gente tem de atendimento. Assim. Cara, o volume Essa ordem de grandeza. O volume é absurdo, Rafa. Pergunta aqui da Raquel. Como vocês trabalham para melhorar o Reclame Aqui? É desafiador, sim. Reclame Aqui. Na minha experiência de iFood aqui, durante 1 ano, eu fui responsável também pelo Reclame Aqui. Depois eu fui com outra gestão, mas estamos aqui na mesma área. A gente tem um desafio de integrar mais o Reclame Aqui aos nossos canais oficiais de atendimento. A migração recente de plataforma para o Salesforce, parte da intenção envolve esse desafio. Então, assim, a gente migrou várias instâncias para uma única org, como é chamada dentro do Salesforce ali. Então, hoje eu tenho o atendimento de clientes, entregadores e restaurantes dentro da mesma plataforma, mesma org, e eu estou trazendo o Reclame Aqui para essa mesma org. Qual que é a minha intenção com isso? Quando o cliente reclamar no Reclame Aqui, cliente, entregador, mas tem entregador que reclama no Reclame Aqui? Muito. Muitas das reclamações do Reclame Aqui são entregadores, restaurante, enfim. Eu quero conectar com quem é esse cliente dentro da minha plataforma. E eu quero trazer ele para dentro da minha plataforma. E eu quero falar, Léo, entendi seu problema aqui, e você pode abrir um chamado aqui que eu vou resolver para você. E eu quero trazer esse cara para dentro da minha plataforma. A primeira intenção que a gente está fazendo com isso agora é essa. Mas como é que a gente resolve hoje? É uma integração com as operações, assim. Então, o time que faz o atendimento do Reclame Aqui, ele também está lá na nossa BPO, super conectado com o nosso time que faz o atendimento dentro do nosso app de cliente, restaurante e entregadores. Eles seguem os mesmos processos. A gente precisa ser, como é que eu posso dizer assim, alinhado na comunicação com o nosso cliente. Ele não pode receber uma resposta diferente quando ele abre uma reclamação do Reclame Aqui do que ele recebe no atendimento no nosso canal oficial. Isso é super importante. Porque senão eu crio um canal paralelo, daqui a pouco ele está migrando para lá. Porque se lá eu resolvo o problema dele, ele está indo para lá, e aqui eu não resolvo, não faz sentido nenhum. Então, o que a gente tenta fazer é isso, é ser muito uniforme no nosso atendimento. E o que a gente está fazendo agora é tentar integrar mais dentro de uma mesma plataforma para que eu consiga, quando o Léo abrir um chamado, um caso para a gente lá no Reclame Aqui, se for com o mesmo e-mail que está cadastrado na conta do iFood, eu vou saber, esse aqui é o Léo. Esse é o Léo que faz 20 pedidos comigo por mês, que não tem um histórico de reclamação, um perfil 0 de fraude. Puta, vale a pena eu ter um processo. E aí esse é um ponto, assim, de ter processos específicos para esses perfis diferentes de clientes, né? Então, é assim que a gente atende o Reclame Aqui, o canal oficial, enfim.
Muito legal, cara, muito legal. E ter essa diferenciação de nível, perfil de clientes, né? Acho muito importante isso, ter, ainda mais num volume que vocês têm absurdo, né? Como você A gente mesmo está indo para disse. esse caminho de personalização cada vez mais do atendimento, assim, eu saber quem é meu cliente. Então, assim, eu preciso saber quando o cliente abre aqui uma reclamação, eu preciso saber quem é ele. Até porque, puta, o Léo tá reclamando aqui que pediu uma pizza e a pizza dele veio faltando um pedaço. Aí eu olho lá pro Léo e falo, puta, o Léo reclamou disso hoje, reclamou disso ontem, reclamou disso anteontem, e o restaurante é um restaurante bom na plataforma, que não tem reclamação disso. Esquisito. Esse é um ponto. O que eu faço aqui para resolver o problema do Léo? Em algum momento, o Léo vai fazendo isso, vai acabar caindo aqui na nossa prevenção à fraude e vai acabar, enfim, aí vai lá para o fluxo de prevenção à fraude. Agora eu olho aqui, eu preciso saber, quando o Léo reclama que está faltando um pedaço na pizza dele, puta, mas o Léo faz 30 pedidos comigo por mês, ele não é um cliente extremamente confiável, não tenho reclamação dele, e ele mandou evidência aqui, eu estou vendo que tem um problema mesmo. Caramba, eu vou aceitar aqui essa reclamação do Léo e vou oferecer um voucher para compensar aqui a experiência ruim que ele teve. Eu preciso saber o que o Léo come, onde o Léo pede. Então, eu no atendimento aqui, vai ser legal eu olhar e falar, Léo, pô, desculpa, não era essa experiência que eu queria ter gerado, eu não consigo te reenviar um pedido porque isso depende do restaurante. Mas como eu sei que você pede comida mexicana toda quinta-feira, estou te deixando um voucher aqui para você pedir um mexicano amanhã. Então, assim, você começa a trazer experiência personalizada. Isso é muito legal. Então, a gente está indo cada vez mais mirando esse caminho. E olha que interessante essa pergunta da Kátia aqui, que tem um pouco a ver com isso que você acabou de falar. No seu atendimento, você tem alçada para encantamento e os operadores podem fazer algo diferente no processo? E se caso sim, você consegue compartilhar algum case? A gente tem vários cases de UOL aqui. Não é necessariamente o analista tem essa autonomia e aí qualquer analista vai lá e faz. Não necessariamente. Não é assim que funciona. Mas todo analista tem autonomia para ver uma oportunidade dessa e levantar a mão. Então, acontece dos analistas... chegou um caso aqui de um cliente que pediu, sei lá, era festa de aniversário, pediu presente para a mãe. Eu não vou recordar especificamente de um caso agora, o UOL que a gente fez, mas tem vários, assim. Então, o analista ele tem essa autonomia de levanta a mão lá para a supervisão na BPO, e aí a gente tem um time aqui que cuida desses UOL. Então, ele faz lá o atendimento, beleza, e vai direcionar. Aí depois a gente entra em contato e faz aqui alguma ação para esses casos específicos. Então, tem, mas não é necessariamente autonomia ali com o analista na ponta. Mas ele levanta a mão. É isso, assim que funciona. Excelente. Outra pergunta aqui da Simone, achei bem interessante. Agora a gente entra numa questão de jornada. Você desenha uma jornada que querem entregar? Como é que vocês fazem esse desenho da jornada? Vocês entrevistam usuários, os entregadores, o restaurante? Como é que funciona isso dentro do iFood? Assim, como é que funciona isso dentro do iFood? Primeiro, existem as áreas de negócio, né? Então, tem a área da logística, tem uma área de restaurante, tem uma área... Dentro da área de experiência do cliente, existem os times de produto que desenvolvem cada produto ali e tudo mais. Então, primeiro tem uma ideia do que a gente vai fazer, né? Vamos lançar o que aqui? Vamos lançar bebida e conveniência, vamos lançar o pedido de pet, vamos lançar o pedido de mercado, vamos lançar a lista de compras, por exemplo, que foi uma coisa que saiu ano passado lá e tal. Você consegue fazer uma compra de mercado e deixar sua lista de compras salva para usar no mês seguinte. Então, vai e lança-se aqui o produto, e qual a ideia, o que fazer e tudo mais, e essa jornada, faz um desenho inicial dessa jornada aqui, como vai ser, então desde o momento zero ali, o cliente faz o pedido, como é que ele vai enxergar aquela oferta ali, ele faz o pedido e tudo mais. Mas como é que a gente sustenta isso? A gente tem grupos de trabalho aqui dentro do iFood, e isso é muito legal, algo que vocês já devem ter visto isso em algum momento. Então, a gente tem um grupo de trabalho com os entregadores, a gente tem o fórum de restaurantes e a gente tem a comunidade de clientes. Então, isso é muito legal e ajuda muito o iFood a construir essa jornada a
muitas mãos. Então, tem muita coisa que, quando a gente pensa aqui em lançar para um cliente, a gente valida com a comunidade. A comunidade hoje bateu mais de 100 mil clientes recentemente. E tem um grupo menor que a gente faz encontros mensais no escritório do iFood para ouvi-los justamente sobre jornada. Então, vou dar um exemplo aqui de GT, a gente chama de grupo de trabalho com os entregadores. Esse, no tempo que eu fiquei ali com o entregador, eu participei de vários. Então, a gente vai lançar aqui uma nova funcionalidade no atendimento para o entregador com o Joe, que é a automação lá do entregador. A gente acha que o entregador vai gostar de um atendimento por voz. Legal e tal. Só que antes de desenvolver e gastar a energia toda, vamos validar isso com os entregadores. A gente tem um grupo de trabalho com 30 entregadores que a gente se encontra mensalmente no iFood. A gente vai lá e valida com eles. Cara, a gente quer fazer isso aqui porque a gente acredita nisso. Em cima dos dados, quando a gente olha para os dados, parte das reclamações vem que a conversação do Joe não está boa, porque a troca de mensagem. Então, a gente está indo para esse caminho. O que vocês acham? E aí coleta muito feedback desses entregadores. Eles também trazem, obviamente, feedbacks de outras coisas que não necessariamente é a pauta que a gente desenhou para aquele encontro. Então, eles vêm e trazem para a gente ali vários feedbacks. A gente vai, trabalha naquilo, ajusta a jornada, libera para esse grupo, testa, valida de novo. Agora tá bom. Aí a gente começa a rolloutar. Aí rollouta, daqui a pouco tá para os 350 mil entregadores ativos que estão na plataforma usar. Então, esses grupos reduzidos de trabalho ajudam muito a gente a construir essa jornada, porque é o que eu disse lá no começo, assim, o iFood muda muito, mas muda muito. Então, a gente desenha um negócio hoje aqui, amanhã está diferente, e fazer isso com a participação dos clientes, dos entregadores, dos restaurantes, ajuda muito a reduzir esse retrabalho. Então, é assim que a gente constrói essas jornadas. Agora, Rafa, a Kátia também comentou aqui. Como é que vocês selecionam esses validadores? Depende, assim, no grupo de clientes, por exemplo, a comunidade nasceu de clientes mega engajados ali, que faziam muito pedidos no iFood, interagiam muito nas redes sociais do iFood, aí surgiu a ideia de fazer comunidade, aí convidou um grupo desses clientes heavy users, porque, óbvio que é legal, o cara que usa muito, esses clientes, é curioso, porque às vezes você vai contar alguma coisa para ele, você sabe uma parte, ele te conta o resto, assim, porque eles são tão heavy user que eles sabem mais do que você como funciona. Entregadores, várias vezes a gente ia contar a experiência do que a gente tinha feito com o Joe, que ele falava, é isso mesmo, não funciona. Ele vinha e contava pra gente que não funcionava. Teve um caso de um GT lá atrás, assim, a gente tinha feito uma experiência nova lá no cliente não localizado. E o entregador chegou muito bravo, assim, falou, cara, vocês não estão pagando a minha rota. Eu falei, como assim não estão pagando a sua rota? Porque eu fiz isso e tal, e quando aconteceu eu não recebi. Pera lá, não recebeu? Aí eu peguei os dados daquele entregador, acabou o GT, a gente foi avaliar, a gente achou, caramba, realmente não tinha recebido, cara. E aí, porque a gente estava mudando a experiência, a gente buscou ali na base de dados, tinha um grupo de entregadores que não tinha recebido. A gente foi, comunicou, pagou retroativo e tudo mais, mas é muito legal receber esse feedback desse grupo. E aí, sobre a seleção de clientes, foi isso, sobre a seleção de entregadores, mesma coisa, assim. Eu pego um grupo de entregadores, e da última vez a gente trouxe entregadores um momento foi só de São Paulo, que era mais fácil, porque o encontro fica ali no escritório do iFood. Depois a gente trouxe entregador, teve um da Bahia, um do Rio, teve entregadores de outro lugar, a maioria ainda assim em São Paulo, e eles trazendo a experiência deles. E foi muito legal, porque depois, esses entregadores, eles viram multiplicadores. Como eles ajudam a construir a jornada, aí eles falavam, porque eu cheguei, eu estava esperando o pedido lá no McDonald's, e aí os caras estavam comentando lá que era assim, assim, assado. Expliquei que não é. Então, eles começam a ser multiplicadores, assim, eles conhecem mais como é que funciona
por trás da construção dessa jornada, assim. Então é muito bacana. Mas essa seleção é dessa forma. Então a gente olha para clientes, entregadores, restaurantes que utilizam bastante e normalmente a gente olha para as dores que a gente quer atacar também, né? Quem passa por isso? Então a gente convida esses clientes, entregadores e restaurantes. E o que é muito legal, né? Esses heavy users sendo envolvidos dentro do processo, foi o que você disse, né? Eles se tornam divulgadores da marca, promotores da marca. Isso é legal, né? Vamos lá, mais uma pergunta aqui da Maiara. Bom, é comum os clientes alcançarem a marca com facilidade nas redes sociais, como LinkedIn, Instagram, etc. Como é que o iFood gerencia essas reclamações de clientes que chegam através desses canais? Existe um time que olha para o que a gente chama aqui de social, né? Então, olha lá para o nosso Instagram, olha para o LinkedIn, para TikTok, Facebook, LinkedIn, assim, dos executivos. Então, tem cliente que vai muito pé da vida, vai lá no LinkedIn do Diego Barreto, entregador, e o Diego recebe aquilo e acolhe o cliente, e chega para a gente aqui e fala, o cliente entrou, teve isso aqui assim, assado, precisamos entender o que aconteceu. Existe um time que atende social, então, do mesmo jeito que eu falei do Reclame Aqui, existe um time de atendimento de social.